Olá, queridos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Sara Nossa Terra de Boston. Bem, queridos, que bom estar tendo este tempo tão precioso com o nosso Deus, com você, como igreja, como irmãos, para podermos celebrar, cultuar o nosso Deus, dar ao nosso Pai a importância que Ele tem, amém? A importância que Ele merece. Temos um tempo de busca, um tempo onde nós vamos adorá-lo e onde nós vamos poder ouvir a voz dele, aquilo que ele tem para as nossas vidas, amém? Eu queria te convidar a compartilhar este link com um amigo, com um parente, com alguém que você gostaria que também estivesse recebendo junto conosco. Para iniciar, eu quero te convidar a abrir comigo a tua Bíblia no livro de Isaías. Abre aí comigo. Isaías 41, livro de Isaías 41, no versículo 12, lá diz assim: ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. E olha o 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e que diz: não temas, eu o ajudarei. Eu não sei, querido, como você está neste momento, se você está passando alguma dificuldade na sua vida, se você está com algum problema, mas eu sei que o Senhor Jesus está te dizendo: eu te ajudarei, não temas, amém? Este é um tempo tão importante, quando nós colocamos nas mãos do Senhor aquilo que está afligindo o nosso coração, tudo aquilo que está trazendo dor, dúvidas, toda a semana que nós passamos e que muitas vezes foi uma semana difícil, assim como eu sei que às vezes a gente tem dias difíceis, semanas difíceis, mas o Senhor está nos dizendo: não temas, eu o ajudarei, amém? E nós estamos firmados nas promessas do nosso Deus. E eu quero te convidar a ter este tempo agora que nós vamos estar louvando, adorando e buscando esse nosso Deus. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e já colocar na presença do Senhor a tua semana que está iniciando, os teus problemas, as tuas aflições, entregue na mão daquele que pode fazer toda a diferença, que é o nosso Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos agora, Deus, a Ti as nossas vidas, os nossos corações, ó Deus, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Nós Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor que conduz as nossas vidas, é através, ó Deus, da Tua presença que nós podemos, ó Deus, melhorar, que nós podemos, Senhor, ir adiante, que nós podemos romper limites, que nós podemos, Senhor, crescer no Teu altar e Te buscar, ó Pai. Aqueles que estão, ó Deus, ouvindo este culto, que eles possam, Senhor, entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está protegendo cada um de nós. Nós possamos, ó Deus, ter um tempo agora de um culto, Deus, de busca do Senhor, um culto, ó Deus, onde nós vamos Te adorar por aquilo que o Senhor é, ó Pai. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nós amamos, o Senhor é aquele que deu, ó Deus, o Seu Filho por nós. E por isso, Deus, nós somos tão gratos. E nós queremos ter este tempo agora de busca do Senhor e de entrega, de colocarmos os nossos corações, a nossa alma derramados no Teu altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Amém? Eu queria que você, então, pudesse agora fechar os seus olhos onde você está e começasse a adorar o Senhor. Nós vamos ter um momento agora de louvor, onde nós vamos buscar e declarar a Deus o quanto nós o amamos, o quanto a presença dEle é importante nas nossas vidas. Vamos adorar junto o Senhor, amém? Em todos os momentos, em todas as batalhas, confio em Ti, confio em Ti. Em todos os conflitos, em qualquer situação, confio em Ti, confio em Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível ao que crê.
confio em ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível para ti. Nada é impossível ao que crê. Deus proverá, não há nada que impeça. Se uma porta que se fecha, outra ele abrirá. Deus proverá, não há nada que impeça. Sei que todas as promessas ele cumprirá. Lugares altos eu vou alcançar, eu vou alcançar. Lugares altos eu irei chegar, eu irei chegar. Lugares altos eu vou alcançar, eu vou alcançar. Lugares altos Deus proverá, não há nada que impeça. Se uma porta que se fecha, outra ele abrirá. Deus proverá, não há nada que impeça. Sei que todas as promessas ele cumprirá. Sei que ele cumprirá. Um muro alto se ergueu, pecado e separação, vazio e escuridão. Perdido e longe de ti, sem poder respirar o ar da tua graça. Mas teu amor revelou, tua graça a ponte levantou, teu sangue me resgatou. Adore! Tua graça o muro alto derrubou, do abismo aos céus, a tua cruz me transportou, tua morte me deu vida e redenção, de perdido e réu a lugares altos. Um muro alto se ergueu, pecado e separação, vazio e escuridão. Perdido e longe de ti, sem poder respirar o ar da tua graça. Mas teu amor revelou, tua graça a ponte levantou, teu sangue me resgatou. Tua graça o muro alto derrubou, do abismo aos céus, a tua
convidar agora a buscar ao Senhor, a entregar a Ele agora tudo aquilo que possa, estar trazendo no seu coração ainda alguma dúvida, algum medo, alguma ansiedade. E eu te convido agora a fechar os teus olhos. Vamos orar a Deus, vamos entregar a Ele, amém? E declarar que Ele é o Deus de todas as circunstâncias, de todas as situações. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti agora, Deus, cada um dos Teus filhos, ó Deus, onde eles estão. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor possa, Senhor, trazer a Tua presença, Deus, que é viva, que é eficaz sobre cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor possa renovar agora o ânimo dos Teus filhos, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre eles agora uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, que eles possam, Senhor, sentir o Teu toque. Ó Deus, assim como nós sentimos nas canções do Senhor falando conosco, que nós possamos agora, Deus, ser renovados pelo Senhor. Ó Deus, que cada um que está prostrado, ó Deus, declarando a sua dependência a Ti, que eles possam entender que o Senhor é com eles, que a Tua presença, que o Teu poder vai alcançá-los e que eles verão os Teus milagres, ó Pai. Deus, que o Senhor possa agora, de encontro a cada um, que eles possam entender que o Senhor é um Deus que faz, que o Senhor é um Deus que pode, que tudo aquilo que é impossível aos homens é possível para Ti. E nós apresentamos a Ti, Deus, agora, cada um dos Teus filhos e declaramos a bênção, o poder, a força e a unção que vem do Senhor sobre cada um, sobre suas famílias, ó Deus, sobre o seu trabalho, Senhor, sobre a sua saúde, que o Senhor possa fazê-los prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos ter agora, então, a palavra direto do trono de Deus para as nossas vidas. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo e com você. Amém? Boa noite, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Hoje, com certeza, Deus vai falar conosco porque nós decidimos ouvir a voz de Deus. Amém? Toda vez que nós decidimos ouvir a voz de Deus, Ele fala com a gente. Amém? Por isso que todo domingo a gente decidiu, a gente quer ouvir Deus falar com a gente. A gente quer sentir a presença de Deus, mas a gente quer direção para a nossa vida. Amém, amado? Por quê? Porque Deus não quer apenas que nós sintamos a sua presença. A sua presença é maravilhosa e Ele quer que nós sintamos. Amém? Mas Ele quer, acima de tudo, que nós venhamos a ouvir a sua voz e depois que ouvir a sua voz, guardar a sua palavra e colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu estou falando, nessas semanas, eu estou falando sobre o quê? Conhecendo a Jesus. Não é isso? Então eu comecei falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus, né? Que Jesus, ele estava desde o princípio, antes de criar qualquer coisa, ele já era, amém? Então Jesus não foi criado, Jesus, ele já era com o Pai e com o Espírito Santo. A Trindade já é a vida inteira, eles são eternos, amém, queridos? Então eles não têm começo e fim. Amém? Já são. E Jesus estava desde o começo da criação. Depois eu disse também que Jesus, ele se tornou o Logos. Amém? Quando João disse que ele era o Verbo, ele era o Logos. E o Logos, eu disse que até então era só a forma de explicar as coisas, como nós podemos entender as coisas, né? Uma maneira de trazer a explicação lógica sobre a realidade. E aí quando João diz Jesus é o Logos, ele está dizendo Jesus é o endereço que você precisa para compreender a vida, para compreender as coisas. Amém, querido? E aí, então, depois eu falei sobre a família de Jesus, a família espiritual, a família celestial de Jesus, a família divina de Jesus. Porque é natural, nós sabemos, tia Maria, José, os irmãos de Jesus, né? Que talvez eu coloque aqui, eu fale alguma coisa hoje, mas nós falamos da família dos céus. Amém? Por quê? Porque tinha a mitologia grega. E na mitologia grega tinha o quê? Os deuses, né? Tinha os deuses da mitologia grega. E aí eu falei na última palavra que esses deuses não trouxeram nenhum valor de fato para a família. Não trouxeram um exemplo a ser seguido, porque só havia discussão, traição, né? Pai contra filho, esposa contra o marido e assim por diante. Então tinha muita discórdia, muita mentira, muita trapaça, muita coisa ruim. Então não trouxe nada de bom, nenhum valor. O valor estava o quê? Na família celestial, na família divina, na Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam sempre concordando um com o outro, trabalhando um com o outro, fazendo a vontade um do outro. Enfim, Jesus sempre submisso ao Pai, o Espírito Santo o abençoando, o ungindo. Então nós temos nele a referência que nós precisamos, amém? Na família celestial, amém? Agora hoje eu quero continuar falando sobre Jesus, conhecendo Jesus. Eu quero falar sobre o ensino de Jesus, que Jesus ensinou muito, amém, querido, na terra. E eu quero usar uma passagem do Antigo Testamento que nos remete para Jesus, é uma profecia sobre Jesus, né, do salmista Asaf.
Então ele profetiza sobre Jesus no Salmo 78, versículo 2. Salmo 78, versículo 2, que diz assim, ó: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Salmo 78, versículo 2. Vamos fazer uma oração, amém? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por estarmos na tua presença, ouvindo a tua voz, ouvindo o teu ensino, ouvindo a tua direção, abrindo a nossa mente e nosso coração para receber de ti, para sermos edificados. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estar hoje, ó Deus, nos alimentando com o teu maná. O Senhor tem o maná que alimenta e o manual que nos orienta, que é a tua palavra. E hoje nós queremos aprender dela, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Então, aqui Asaf, ele está falando sobre as parábolas. Então ele profetizou sobre as parábolas que Jesus utilizou. Jesus foi aquele que utilizou inúmeramente as parábolas. Jesus tem muitas parábolas que nós podemos o que aprender com ela. Então nós pregamos sobre as parábolas que Jesus esteve contando, né? Jesus tinha muitas parábolas, né? E as parábolas eram o quê? Era uma forma simplificada. Essa é a palavra. Jesus tinha uma forma simplificada, inclusiva. Era uma forma de aproximação. Quando Jesus ensinava através das parábolas, era uma forma dele chegar perto das pessoas ou fazer com que as pessoas chegassem perto dele. Uma forma de atrair as pessoas. Então, se ele fosse falar com pescadores, ele ia falar sobre pescaria. Né? Se ele fosse falar com um juiz, ele ia trazer uma história sobre juízes. Se ele falar com uma viúva, ele ia trazer uma história sobre viúvas. Ele ia trazendo isso. Amém? Quando ele falou, por exemplo, com as pessoas que mexiam, né, com a agricultura, então o que ele falou? Ele contou a parábola do grão de mostarda, por exemplo. Falou do grão de mostarda, que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que é pequeno, né, mas quando plantado, né, ela vira uma hortaliça tão grande que as aves vêm e se alinham nela. Estava falando sobre o reino de Deus, sobre a fé, sobre o crescimento daqueles que estão de fato firmados no Senhor, né? Ele falou sobre o que mais? Ele falou sobre a parábola do joio e do trigo, que a pessoa está plantando certo, está plantando as sementes corretas, está plantando trigo, mas de repente ele dorme e vem o inimigo e semeia o joio. E o joio, se você não sabe, o joio é semelhante ao trigo, é parecido demais com o trigo, é difícil de discernir, é uma luta para você discernir de fato o trigo e o joio, eles são parecidos, né? E esse homem, na verdade, não tinha feito uma coisa má, né? Ele só dormiu, ele dormiu para descansar, normal, mas o inimigo veio e plantou. Assim como nas nossas vidas, muitas vezes não é que nós estamos pecando, mas às vezes, no momento em que nós estamos dormindo, no momento que a gente não conseguiu estar atento à realidade, o inimigo vem e planta, né? Coloca as suas sementes, né, de joio no meio do trigo. E aí o que aconteceu? Cresceram juntos. E aí tem uma orientação. Jesus falou assim, não, então não tem que arrancar o joio agora, porque se arrancar vai confundir e pode arrancar o trigo achando que está arrancando o joio e assim por diante. Então deixa lá para o final. No final da colheita, aqueles que vão vir, aqueles que vão ceifar, eles vão fazer a separação. E aí vão colocar no fogo de fato o joio. Então Jesus estava tratando e falando com pessoas que mexiam com plantação. Em outro momento Jesus fala da parábola do semeador. Um homem saiu a semear, né? E parte da semente caiu na beira do caminho, né? A Bíblia diz que ele fala isso. E aí vem as aves dos céus e pegam. A outra parte caiu num solo pedregoso, né? Porque não tinha raiz, ela começou a germinar, mas veio o sol, não tinha raiz, ela morreu. A outra parte caiu num solo espinhoso. Então, apesar de começar a crescer, quando os espinhos vieram, sufocaram, ela não conseguiu crescer. E aí depois ele fala que outra parte caiu na boa terra. Glória a Deus, amém? E essa sim, essa germinou, essa cresceu, essa frutificou, 30, 60, 100, enfim. Então Jesus, ele está falando de uma forma que as pessoas podem compreender aquilo que ele está falando de uma forma simples. Mas para os discípulos, ele vai e revela exatamente o que é que significava. E isso é muito importante. E aí eu quero que você leia comigo Mateus 13, versículos 10 e 11, o que ele conversa com os discípulos. Esses discípulos que estão ouvindo o ensino, mas aquelas pessoas, todas as pessoas estão ouvindo um tipo de ensino. E os discípulos estão ouvindo outro tipo de ensino. Jesus está ensinando a todos. Ele não deixa passar. As pessoas que querem ouvir estão ouvindo. A multidão seguia e ele ensinava. Mas com os discípulos ele agia de forma diferente. Aí os discípulos perguntaram um dia para ele. Vamos lá, Mateus 13, versículos 10 e 11. Mateus 13, 10 e 11. Diz assim: então os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E ele respondeu:
porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios dos céus, mas a eles não foi dado. Uau, meu Deus, que coisa. Porque a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas a eles não foi dado. Uau, então aqui nós temos uma distinção. Quando Jesus conta essa parábola do semeador, ele fala com toda aquela multidão que estava ali querendo ouvir, e ele conta a parábola daquele jeito, falando do semeador, da semente e dos tipos de solos. Mas quando ele se encontra com os discípulos, ele começa a conversar com os discípulos, e aí ele revela para os discípulos como é que era de fato, qual era o significado daquela parábola. Então ele começou a dizer, a semente é a palavra. Então o semeador está semeando a palavra, e ela cai nos 4 tipos de solo, que são 4 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que recebe imediatamente, fica feliz quando você prega, ela fica feliz, ela fica alegre, mas porque ela não tem cuidado, já vem o inimigo e rouba, como foram as aves que roubaram, né? Aí ele diz, a outra não, aquela outra, até que a palavra começa a germinar, mas como era um solo pedregoso, não tinha muita raiz, não tinha espaço para raiz, para enraizar, né? Então o que acontece? Veio o sol e foi mais forte, por quê? Por falta da raiz. Então o que acontece? Se perdeu também. Aí ele fala da outra pessoa, que é aquela pessoa que recebeu com alegria, que começou a frutificar, começou de fato a preservar a palavra, mas veio os espinhos, que são o quê? São as questões da vida, as dificuldades, né, que machucam e tudo mais. Aí aquela pessoa, diante das pressões, ela abandona a fé também e se perde, né, e a palavra não frutifica nela. E aí ele diz, não, mas tem o último grupo, e esse último grupo é o bom solo, onde a palavra cai e a palavra vai frutificar, a 30, a 60, a 100, porque o solo é bom. A boa semente encontrou o bom solo. Então Jesus ali revelou coisas diferentes. Por quê? Porque tinha a multidão que estava ouvindo alguma coisa e tinha os discípulos que estavam ouvindo algo mais. Amém, querido? A multidão não foi dada a conhecer os mistérios do reino dos céus. E aos discípulos foi dado. É uma grande diferença. Jesus está falando aqui, eu tenho grupos diferenciados. E aí a gente começa a entender uma coisa interessante aqui. Muitas vezes, o que a gente pensava, quando a gente fala Jesus ensinando, então Jesus ensinando, ele ensinava por parábolas. Por quê? Porque era uma forma simplificada. E muitas vezes nós complicamos tudo. E Jesus está ensinando de uma forma que todo mundo pode entender. Jesus estava mastigando tudo, trazia tudo mastigadinho, pronto para a pessoa receber, crescer, avançar. Era isso? Não era bem assim. E aqui é importante a gente entender, não era bem assim. Jesus tratou de uma coisa, todos vão receber a pregação. Ninguém pode dizer que não teve oportunidade de receber a pregação. Eu vou entregar a palavra para todas as pessoas. E assim Jesus fez. Ele fazia com as parábolas, o qual alcançava um número muito maior de pessoas, porque tinha relação com as pessoas, com o cotidiano, com a profissão, com o dia a dia. Era algo que relacionava e as pessoas eram atraídas por isso. Amém, querido? Então, ninguém ficou sem a palavra, a não ser que eles não quiseram, mas ninguém ficou sem a palavra. Amém, querido? Jesus alimentou a todos. Assim como Jesus multiplicou o pão para alimentar todo mundo, assim, com a palavra, ele alimentou toda a multidão, todos aqueles que queriam receber dele. Amém, queridos? Glória a Deus, amém? Agora, tem uma diferença aqui. A diferença é que existia um nível diferenciado para aqueles que queriam mais. Amém, queridos? Existe um nível diferenciado para aqueles que querem mais. Foi por isso que Jesus escolheu, chamou para si os discípulos, que não eram apenas os 12. Os 12 eram os principais, que se transformaram nos apóstolos, que se transformaram nos líderes, que foram enviados, que depois formaram outras pessoas e enviaram, né, que construíram a história da igreja primitiva. Tudo bem, esses são os 12. Mas Jesus chamou muito mais. Tinha 70 que ele tinha enviado, depois tinha 120 que estava reunido, né, para receber o batismo do Espírito Santo no Pentecostes, que estavam no cenáculo. Quer dizer, havia pessoas que Jesus tinha chamado para si, e essas pessoas o acompanhavam, assim como as mulheres que nós conhecemos, Marta, Maria, Lázaro, Maria Madalena, enfim, os outros. Todos os outros que acompanhavam Jesus. E aí, Jesus tinha esse grupo, que era um grupo diferente. Era um grupo de discípulos e não era a multidão. Porque a multidão estava ouvindo o tempo todo. Mas a mesma multidão que estava ouvindo, que amava aquilo que Jesus falava, essa mesma multidão que tinha se alimentado com o pão, né? 5 mil homens, a Bíblia diz 5 mil homens, mas pode ter mais crianças e mulheres, pode chegar a 10, 12 mil pessoas, a gente não sabe direito. O fato é que era muita gente, né?
Mas essa mesma multidão, quando a gente olha em João capítulo 6, Jesus começa a falar, eu sou o pão que desceu do céu, vocês têm que comer da minha carne. E quando ele começa a dizer isso, as pessoas não entendem que ele está falando espiritualmente. As pessoas não entendem, vocês só vêm atrás do pão que eu multiplico, vocês precisam comer do pão que desceu do céu, que sou eu. As pessoas não conseguiam entender aquilo. E aquelas pessoas que não entendiam, elas foram embora, abandonaram Jesus. Aí ele olha para os seus discípulos, ele diz, vocês também não querem ir? E os discípulos respondem o que para eles? Não, Senhor, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. O entendimento totalmente diferente. Porque Jesus, ele falou naquele momento para aqueles discípulos, vocês não querem ir? Porque na verdade ele queria provar. Deixa eu ver se aquilo que eu estou passando e que eles estão recebendo, eles estão fazendo proveito, tirando proveito. E eles disseram, Senhor, só o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Então eles não foram, eles não seguiram a multidão, toda a multidão foi embora. Eles foram embora, indignados com Jesus, não entendendo nada, não gostando do que ouviram. Jesus fez um discurso duro, mas eles não entendiam, essa é a palavra. Eles não entendiam da forma como os discípulos entendiam, essa é a diferença. Querido, deixa eu dizer, sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos muitas pessoas que sabem de Jesus no mundo. Se você pergunta para as pessoas sobre Jesus, elas falam, Jesus foi maravilhoso. A pessoa pode não ser católica, pode não ser evangélica, muitas delas dizem, não, Jesus foi um grande homem, Jesus foi um grande profeta, outros dizem, Jesus foi um filósofo, outras dizem, Jesus foi um grande sábio, e assim por diante. As pessoas estão falando a respeito de Jesus. Jesus é amor, mas as pessoas não têm um entendimento de Jesus, não conhecem Jesus verdadeiramente, muitas delas. E muitas dessas que não conhecem Jesus, elas começam a fazer discursos hoje e dizendo, não, Jesus é assim, Jesus ama a todos, Jesus ele não faz distinção de pessoas, e assim por diante. Elas vão construindo diálogos, mas não é porque elas conhecem Jesus, elas pegam um fragmento, elas pegam uma palavra e elas transformam num discurso para defender aquilo que elas acham que é certo, ainda que seja errado, ainda que leia a Bíblia, e quando lê a Bíblia e todos os discursos de Jesus, você vai entender que aquilo é errado, mas elas pegam aquilo, por quê? Porque elas não conhecem Jesus. Elas têm alguma experiência com algum versículo, com alguma palavra, elas têm alguma noção e elas trabalham em cima disso. Então muitas vezes, querido, o que nós estamos passando é por muitas pessoas que foram alimentadas pelo pão multiplicado. O pão se multiplicou, hoje a terra inteira está alimentada com o pão que foi multiplicado por Jesus através do evangelho, das igrejas, dos cristãos. Nós estamos alimentando o mundo, nós estamos levando o pão multiplicado. Mas muitas pessoas estão se alimentando apenas desse pão multiplicado. E elas não estão se alimentando de Jesus, que é o pão que desceu do céu. As pessoas estão se alimentando daquilo que pode passar, mas não estão se alimentando de Jesus. Essa é a grande verdade. O que é a multiplicação do pão? A multiplicação do pão são os milagres. Quando nós oramos, uma pessoa recebe milagre. É como a multiplicação do pão. É a pessoa que foi curada, é a multiplicação do pão. É aquela pessoa que teve na família, uma família restaurada, multiplicação do pão. Ou é aquela pessoa que foi liberta de um espírito maligno, é a multiplicação do pão. As pessoas estão recebendo desse pão que se multiplica. O pão que se multiplica significa um milagre que te alcança. É um milagre que te alimenta. Mas aquele milagre não é para sempre. Olha aqui, a grande diferença é essa. Esse milagre não é para sempre. Quando Jesus está ali no poço, conversando com a samaritana, ele diz para ela, eu estou com sede, você pode me dar essa água? Ela estranhou em primeiro lugar porque ele estava conversando com a samaritana. E ela começou a conversar com ele e de repente ele fala assim, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Uau, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E aquela mulher ficou meio sem entender. Falou, mas Senhor, como é que é isso? Como? Eu sei que eu vou ter sempre sede. Ele falou, não, se você beber da água que eu te dou. Porque ele estava falando não da água do poço, que todo mundo bebe e vai ter sede novamente, mas não da água espiritual. Amém? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, ele quer nos dar da sua água e flui para sempre. Amém? Quando a mulher entendeu aquilo, ela foi embora. A Bíblia diz que ela deixou o vaso, aquele vaso que ela tinha ido buscar, ela deixou. Por quê? Porque a sede dela tinha ido embora, porque ela tinha recebido da água da vida. Amém, querido? Amém? Agora, vamos voltar aqui. O que Jesus quer que as pessoas tenham é do pão do céu. Amém? O pão multiplicado é bom. Demonstra o poder de Deus, amém? O pão multiplicado é bom. As pessoas podem ter sua fé renovada através dos milagres. Amém, querido? Agora, eu já ouvi muita expressão sobre isso também, que fora o tempo de Jesus, nós vemos muito milagre na época de Israel, quando Israel está no deserto. Todos os milagres que aconteceram no deserto, Israel não ia abandonar Deus nunca. Ia ser a maior expressão de Deus na terra. Mas não foi isso que aconteceu
né? Israel abandona Deus muitas vezes pela idolatria, né? Por quê? Porque os milagres não transformaram a vida deles dessa forma. Então, milagre é importante até um certo ponto. Eles têm seu limite. Amém, querido? Milagre não é salvação. Você ser curado não é salvação. Você receber um milagre financeiro não é salvação. Você receber um milagre espiritual, ser liberto de um demônio, né, de uma opressão, não é salvação. O que é salvação é quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, como eu recebo a palavra, quando eu recebo a palavra como verdade para a minha vida, quando eu recebo Jesus e digo, eu sei que o Senhor é o único Senhor. Eu amo as bênçãos de Deus, mas eu amo muito mais o Deus das bênçãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém, querido? E aí, voltando aqui, o fato é que Jesus, ele tratava a multidão de um jeito e os discípulos de outro. Ele disse, a multidão não recebeu a revelação do reino de Deus. Não, mas vocês receberam. Vocês são diferentes. E qual a diferença? A diferença é que os discípulos queriam ir além. Amém? Os discípulos não pararam na primeira experiência. É a grande questão. Muitas pessoas que ouviam Jesus e recebiam as parábolas, ouviam a pregação, mas muitas delas iam embora. Quando a gente vê Nicodemos, né? Porque Nicodemos era um cara que era um dos chefes da sinagoga, um homem importante, um homem que estudava a palavra, mas ele foi até Jesus, foi de madrugada, porque ele estava com vergonha, quer dizer, ele não tinha transformação total ainda, e ele vai até Jesus, mas ele vai, porque ele queria mais, ele queria sair daquele estágio que ele estava, ele queria receber mais, e Jesus foi conversando com ele sobre a salvação, sobre nascer de novo, amém, querido? Então, as pessoas que buscavam Jesus, porque queriam mais, iam receber mais, amém? Jesus ia dar mais para aqueles que queriam mais. Jesus ensinava com as parábolas, mas as parábolas eram como um aperitivo. Sabe quando você vai num lugar, tem um jantar big, maravilhoso, um manjar esperando você? Nossa, aquele jantar maravilhoso. E aí você chega lá, mas primeiro é servido. Vem aqui uns canapés, vem uns pastéisinhos, vem umas coisinhas ali, a entrada, o couvert, alguma coisa assim, né? E, enfim, você come a entradinha, né? Ah, vocês querem uma entradinha? Você come a entradinha, mas não é o prato principal. Você está aguardando o prato principal e depois tem a sobremesa ainda, não é isso? Então, Jesus, nas parábolas, ele está ensinando da forma mais simples, atraindo as pessoas, mas ele está entregando uma entradinha. É uma entradinha, essa é a questão. E o problema é que muitos cristãos, eles só vivem das entradinhas. Eles só vivem das parábolas. Eles só vivem da simplificação. Eles nunca buscam algo mais. Eles nunca buscam revelação. Eles nunca buscam entender a palavra de Deus. Por quê? Porque já o que passaram para ela, tá bom? Então tá bom desse jeito mesmo. Não. Deus tem muito mais. Jesus tem muito mais. Amém, querido? Então, ele chama os discípulos e fala, não, para vocês é diferente. Para vocês eu posso entregar coisas diferentes, porque eu sei que vocês estão buscando coisas diferentes. Amém? E aí tem uma coisa muito importante, tem a ver com valor. Jesus atribuía um valor às parábolas que ele ensinava e outro valor ao discipulado que ele dava para os seus discípulos, seus apóstolos. Era diferente. O ensino era diferente. E ele ensinou isso mesmo. Ele disse que a gente não devia dar pérolas aos porcos. Porque parece que quando a gente fala porcos, parece uma coisa muito ruim. Já de imediato a gente parece ter uma rejeição, porque a gente não quer nunca associar uma pessoa a um porco. Né? Culturalmente não é uma coisa muito interessante, né? Ser comparado a porco. Mas quando Jesus falou aos porcos, é que os porcos, eles não entendiam nada. Né? Se você colocasse uma pérola ali no chiqueiro, ele ia pisar, ia quebrar aquilo ali, ele não entender valor de nada. Assim como os bois lá no Velho Testamento não entendiam o valor da arca, se eles sobressaram porque não sabiam o que estava carregando. Então, eles não sabiam o valor da arca, né? Então, os porcos não sabem o valor da pérola, não conhecem valor nenhum, né? Então, eles não conseguem entender aquele valor. Então, não adianta você dar uma pérola ao porco, né? Jesus está dizendo o seguinte, não adianta você dar uma pérola para aquele que não reconhece aquilo como uma pérola. Aí você fala, será que é assim mesmo? Né? A Bíblia diz que a gente deve dar a vida pelos irmãos, sim ou não? Então, a Bíblia diz, você tem que dar a vida. Como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. 1 João 3,16. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, né, para morrer em nosso lugar. E aí, 1 João 3,16 diz que nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Mas olha aí, tem uma aspas aí, dar a vida pelos nossos irmãos. Não é por qualquer um, é pelos nossos irmãos. Então, quando fala de irmão, fala de aliança, de comprometimento, de reciprocidade. É aquela pessoa que responde, é aquela pessoa que pede ajuda, mas também ajuda. É aquela pessoa que está junto com você, é aquela pessoa que faz parte do seu círculo íntimo. É assim que funciona. Então,
Eu posso investir o meu tempo, eu posso investir a minha vida, mas eu tenho que investir naquele que sabe retribuir, naquele que compartilha com você. E aí quando Jesus fala de família, ele vai falar, um dia ele falaram assim, sua família está aí, sua mãe, seus irmãos estão tudo aí, querendo falar com você. E Jesus falou assim, sabe qual é a minha família? A minha família é aquele que está ouvindo minha palavra, está praticando minha palavra, que ama aquilo que eu faço. E Jesus colocou na sua família aqueles que comungavam com a sua visão da vida. Jesus colocou na sua família e considerou seus familiares aqueles que aceitaram o Evangelho, aqueles que estavam seguindo a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele fez. Tanto é que Jesus começou a pregar, e ele começou a pregar na sua cidade. E a Bíblia diz que as pessoas não acreditavam em Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Se você não sabe disso, os irmãos de Jesus foram se converter depois da ressurreição de Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Maria ficava, inclusive, meio em dúvida, em luta. Apesar de estar junto como serva de Deus, ela tinha suas lutas pessoais. Mas os vizinhos que tinham visto Jesus crescer, esse é o filho de José. Ah, isso não é Jesus, o filho de José? É. Ué, meu filho do carpinteiro? É, rapaz, ele até consertava minha casa aqui, aí ele consertou minha porta, não sei o que e tal. Ah, Jesus, sabe de nada, tá falando que é filho de Deus, que coisa nenhuma, né? E, quer dizer, eles não acreditavam em Jesus. Jesus falou, pois é, profeta não tem honra na sua casa. É isso que ele falou, profeta não tem honra na sua casa. Aí eu fico perguntando, meu Deus, o que a gente faria? Sabe, se você fosse pregar para sua família, você começa a pregar para sua família e seus vizinhos. As pessoas olham para você e elas não enxergam o seu valor, elas conhecem seus defeitos, conhecem as suas dificuldades, seu temperamento. Elas sabem como você age em algumas situações e aí elas falam assim, não, isso aí, tá falando que é homem de Deus? Eu sei, eu conheço os defeitos dessa pessoa, eu conheço o defeito do meu vizinho, eu conheço o defeito do meu filho, do meu irmão, enfim. Quer dizer, a gente passa por isso, esse filtro. As pessoas estão falando da gente, estão falando, esse não tem força na palavra não, né? E aí o que a gente faria? Eu não sei você, né? Sabe o que nós faríamos? Talvez a gente se sentiria muito culpado. Talvez a gente desistiria. A gente se sentiria desestimulado. Se sentiria mal amado, desprestigiado, envergonhado, decepcionado. Uma série de coisas aconteceram na nossa vida. E a gente fala, não. Por quê? Porque os meus amigos, meus familiares, aqueles que eu mais contavam, esses não estão me apoiando. Uau! Sabe o que Jesus fez, querido? Jesus não ficou desanimado. Jesus não ficou perturbado. Ele só ficou admirado pela incredulidade daqueles que estavam na sua cidade. E sabe o que Jesus fez? Ele falou assim, bye. Se vocês não querem ir além, se vocês não querem comer algo melhor, se vocês não querem crescer, se vocês não querem aprender do meu ensino, eu não vou ficar ensinando para vocês aquilo que vocês não querem. E a Bíblia diz que ele sai e ele vai pregar nos vilarejos vizinhos. Ele não fez muitos milagres na sua cidade. Jesus não fez muito milagre onde ele morava. E aí poderia ser, não, vou parar de ensinar, vou parar porque ninguém quer me ouvir. Não, ele foi para onde as pessoas queriam ouvi-lo. Amém, amado? Então é assim, Jesus, ele não desistiu de ensinar. Sabe, muitas vezes a gente está empregando a nossa vida em pessoas erradas. Pessoas que não querem ouvir, pessoas que não querem aprender, pessoas que não querem crescer. E aí você está empregando e falando e as pessoas não estão te dando atenção. E aí vem o senso muitas vezes, o que está errado comigo? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou falando para minha família, ela não quer me ouvir. Eu estou falando com meus amigos, eles não querem me ouvir. Muitas vezes nós temos que trazer uma reflexão mesmo e dizer, peraí, que estou errando. Mas muitas vezes nós temos que dizer, peraí, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou na presença de Deus, estou buscando a Deus, estou orando, estou jejuando, estou lendo a palavra, estou aprendendo, estou crescendo. Peraí, que história é essa? Então, você tem que falar, peraí, se eles não querem ouvir, tem gente que quer ouvir. Se você não quer ouvir, tem gente que quer ouvir. Sabe, Jesus falou, se vocês não querem ouvir, tem gente que vai ouvir. Amém? Um dia falaram para ele, fala para calar essa multidão. Ele falou, se a multidão calar, as pedras clamarão, as pedras me louvarão. Por quê? Porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Amém, querido? Ele disse, se vocês não querem ir além no meu ensino, eu vou deixar vocês só na primeira sala. Eu vou deixar vocês só na primeira sala. Na sala que tem os salgadinhos. Na sala que tem as entradas. Na sala que tudo é fácil. Na sala que vocês compreendem e acham bonito. Mas eu quero dizer para vocês, vocês só vão pegar o melhor quando vocês quiserem ir além. Amém, querido? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ela só é revelada pelo Espírito. Então, aqueles que buscaram mais, entenderam mais, receberam mais, avançaram mais, frutificaram mais. Amém, querido? Sabe, aquelas pessoas que criam mais foram para o cenáculo orar, receberam do Espírito Santo, receberam uma nova unção, um novo poder, um novo entendimento e puderam ser testemunhas no mundo inteiro. Por quê? Porque eles não ficaram no primeiro momento, eles foram para o além
com Jesus. Amém, querido? Eles foram para além, eles queriam muito mais. Chega para Jesus e fala: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles viam que a vida de Jesus era diferente, os resultados de Jesus eram diferentes, a forma de Jesus falar era diferente, a autoridade de Jesus era diferente. E eles disseram: eu quero mais. Eu não quero apenas orar, eu quero orar como Jesus quer que eu ore. Eu quero aprender a orar da forma correta. Amém, querido? Glória a Deus. Quero declarar, profetizar, que você não vai ficar só no começo. Amém? Que você vai receber. Não, eu quero receber as parábolas, eu quero aprender a parábola, eu quero aprender aquilo que Jesus tem facinho para eu aprender. Glória a Deus, amém? Mas eu quero ir além. Eu quero aprender os mistérios do reino dos céus. Amém? Eu quero avançar. Eu não quero ser um cristão meia boca. Eu não quero ser um cristão pela metade. Eu quero ser inteiro. Eu quero tudo aquilo que Jesus tem para mim. Então, em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos alcançar o melhor de Deus. Em nome de Deus, amém? Existem coisas tremendas, maravilhosas que Deus tem para você e para mim, amém? Mas isso se revela pelo Espírito. Isso se revela para aqueles que querem mais. Quando eu quero mais de Jesus, eu vou receber mais dele, amém? Ele vai me entregar mais, aquilo que eu tanto necessito. Crescer, aprender sobre a família, sobre o casamento, sobre a vida financeira. Tudo isso é bom, amém, querido? Tudo isso é maravilhoso. Mas eu quero aprender muito mais sobre Jesus, sobre os seus conselhos, sobre sua sabedoria, sobre seus desejos, sobre sua missão, sobre seu propósito, sobre aquilo que ele tem para mim, como homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos receber essa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você agora, que quer ir além, amém? Que quer ir além em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por a tua palavra maravilhosa, tua palavra poderosa, tua palavra que nos ensina hoje. E hoje nós estamos aprendendo como Jesus ensinava e como ele trazia com facilidade uma palavra que alcançava todas as pessoas, como ele queria atrair para si todos aqueles que tinham necessidades, como ele foi maravilhoso ao entregar às pessoas milagres que elas precisavam. Mas, Senhor, nós sabemos que Jesus queria muito mais das vidas. Ele não queria apenas uma multidão que o seguia, ele queria discípulos que iam cumprir o chamado propósito. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer e te pedir, Senhor, que o Senhor nos torne discípulos, Senhor, que nós possamos ter o coração de buscar o Senhor, buscar a tua presença e querer muito mais de ti. Em nome de Jesus, quero te pedir agora que o Senhor coloque a tua mão sobre cada um que está agora recebendo essa palavra e que possam receber no seu espírito essa mesma ideia, esse mesmo conceito, que é o conceito de se tornar discípulo, de querer mais. Senhor, assim como os discípulos de Jesus, que receberam muito mais, revelação dos mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque eles queriam mais, porque aceitaram o chamado. Senhor, a pesca era maravilhosa. Não é maravilhosa apenas porque eles pescaram muitos peixes. Não, ela é maravilhosa porque depois de um grande milagre, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, possamos entender o teu propósito, o teu querer para nós. E em nome de Jesus possamos seguir na tua presença, crescendo a cada dia, descobrindo o teu melhor em nome de Jesus. Amém? Abençoe, Senhor, a cada um, abençoe as famílias, abençoe agora os casamentos. Põe a tua mão em nome de Jesus, derrama o teu milagre sobre cada um agora, em nome de Jesus. Põe o teu poder, a tua unção sobre cada um, em nome de Jesus. Envia saúde, cura, em nome de Jesus. Milagre financeiro, alcança aquele que está precisando agora de um milagre financeiro, em nome de Jesus, Senhor. Põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, e nos leva ao melhor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Deus te abençoe. Vamos além, em nome de Jesus. Bênção, queridos, que palavra tremenda, como Deus é maravilhoso, como Ele fala conosco quando nós estamos parados para ouvir a voz dEle. Glória a Deus por isso. Eu sei que você foi tremendamente abençoado como eu. Vamos então encerrar este culto. Se você tiver com alguém aí do teu lado, pegue na mão dessa pessoa, amém? Declare a bênção sobre ela. Senhor Jesus, nós te louvamos por este culto tremendo. Obrigado pela tua palavra, pelo teu alimento, ó Deus, sobre nossas vidas. Obrigado pela sua correção e pela sua direção, ó Deus, sobre nós. Que nós possamos, Senhor, ainda nesta semana ser abençoados, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa continuar ministrando muito mais, ó Deus, sobre as nossas
nossas vidas, possamos continuar crescendo, que possamos, Senhor, continuar rompendo e que possamos, Senhor, continuar sendo abençoados em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor dê uma semana de vitória para cada um de nós, que possamos, Senhor, viver o teu melhor, possamos, Senhor, ter experiências novas contigo, que o Senhor possa, Senhor, mover, ó Deus, em nossas vidas, possamos ver, Senhor, o teu milagre chegando sobre cada um de nós, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, que o Senhor possa, Senhor, nos fazer prosperar e que possamos, Senhor, romper em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para encerrar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí próxima de você e dissesse para ela aquela frase: vá para a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo. Um beijo.